Quinta secção. A produção da mais-valia absoluta e relativa. 14º capítulo. Mais-valia absoluta e relativa. O processo de trabalho, ver quinto capítulo, foi considerado primeiramente de modo abstracto, independentemente das suas formas históricas, como processo que tem lugar entre homem e natureza. Como referimos, se considerarmos todo o processo de trabalho do ponto de vista do seu resultado, então ambos, de meio de trabalho e objeto de trabalho, aparecem como meios de produção e o próprio trabalho como produtivo. E na nota 7, na numeração EMEA, nota 11, acrescentou-se esta determinação de trabalho produtivo, tal como resulta do ponto de vista do processo de trabalho simples, não basta de modo algum para o processo de produção capitalista. E isto que há que desenvolver aqui. Na medida em que o processo de trabalho é um processo puramente individual, o mesmo operário reúne todas as funções que mais tarde se separam. Na apropriação individual de objetos da natureza para os seus fins vitais, ele controla-se a si próprio. Mais tarde ele será controlado. O homem singular não pode operar sobre a natureza sem acionamento dos seus próprios músculos sob o controle do seu próprio cérebro. Tal como no sistema da natureza, cabeça e mão formam uma parelha, o processo de trabalho reúne trabalho de cabeça e trabalho de mão. Mais tarde, eles separam-se até constituírem uma oposição hostil. Em geral, o produto transforma-se de um produto imediato do produtor individual num produto social, no produto comum de um operário total, isto é, de um pessoal operário combinado cujos membros estão mais perto ou mais longe do manuseamento do objeto de trabalho. Com o caráter cooperativo do próprio processo de trabalho alarga-se necessariamente o conceito de trabalho produtivo e o do seu portador, o do operário produtivo. Para trabalhar de modo produtivo, já não é mais preciso meter propriamente mãos à obra, basta ser um órgão do operário total, completar qualquer uma das suas subfunções. A determinação originária, acima referida do trabalho produtivo, deduzida da natureza da própria produção material, permanece sempre verdadeira para o operário total, considerado como totalidade. Mas ela não é válida para cada um dos seus membros, tomados singularmente. No entanto, por outro lado, o conceito de trabalho produtivo estreita-se. A produção capitalista não é apenas produção de mercadorias, ela é essencialmente produção de mais-valia. O operário não produz para si, mas para o capital. De modo que já não basta que ele, pura e simplesmente, produza. Ele tem de produzir mais-valia. Só é produtivo o operário que produz mais-valia para o capitalista ou que serve para a autovalorização do capital. Se é lícito colher um exemplo fora da esfera da produção material, um mestre-escola é operário produtivo quando não só cultiva as cabeças das crianças, mas se esfalfa para enriquecimento do empresário. O facto de o último ter investido o seu capital numa fábrica de ensino, em vez de numa de salsichas, não altera nada na relação. O conceito de operário produtivo não inclui, por isso, de modo algum meramente uma relação entre atividade e efeito útil, entre operário e produto de trabalho, mas também uma relação de produção especificamente social, surgida historicamente, que cunha o operário em meio imediato de valorização do capital. Por isso, ser operário produtivo não é nenhuma sorte, mas um azar. No livro 4º desta obra, que trata da história da teoria, ver-se-á mais de perto que a economia política clássica desde sempre fez da produção de mais-valia o caráter decisivo do operário produtivo. Por isso, a sua definição do operário produtivo muda com a sua concepção da natureza da mais-valia. Assim, os fisiocratas declaram que só o trabalho agrícola é produtivo, porque só ele fornece uma mais-valia. Para os fisiocratas existe mais-valia, mas exclusivamente na forma da renda fundiária. O prolongamento do dia de trabalho, para além do ponto em que o operário tinha apenas produzido um equivalente do valor da sua força de trabalho, e a apropriação deste sobretrabalho pelo capital, é isto a produção de mais-valia absoluta. Ela forma a base universal do sistema capitalista e o ponto de partida da produção de mais-valia relativa. No caso desta, o dia de trabalho está de antemão repartido em duas partes, trabalho necessário e sobretrabalho. Para prolongar o sobretrabalho, o trabalho necessário é encurtado por métodos por intermédio dos quais o equivalente do salário do trabalho é produzido em menos tempo. A produção da mais-valia absoluta gira apenas em redor da extensão do dia de trabalho. A produção da mais-valia relativa revoluciona de ponta a ponta os processos técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais.
Ela pressupõe, portanto, um modo de produção especificamente capitalista, que, com os seus métodos, meios e condições, ele próprio apenas surge naturalmente e é desenvolvido na base da subsunção formal do trabalho sob o capital. Para o lugar da subsunção formal, entra a subsunção real do trabalho sob o capital. Basta uma mera referência a formas híbridas, em que o sobretrabalho não é bombeado do produtor por coação direta, nem ainda apareceu a sua subordinação formal ao capital. Neste caso, o capital ainda não se apoderou imediatamente do processo de trabalho. Ao lado dos produtores autônomos que manufaturam ou cultivam, segundo um modo de funcionamento tradicional, ancestral, surge o usurário ou comerciante, o capital usurário ou o capital comercial que os suga de modo parasitário. O predomínio desta forma de exploração numa sociedade exclui o modo de produção capitalista para o qual, por outro lado, como no final da Idade Média, pode servir de transição. Finalmente, como mostra o exemplo do moderno trabalho domiciliário, certas formas híbridas são reproduzidas aqui e acolá nos bastidores da grande indústria, embora com uma fisionomia totalmente alterada. Se para a produção da mais-valia absoluta basta a subsunção meramente formal do trabalho sob o capital, por exemplo, que artesãos que antes trabalhavam para si próprios, ou também como oficiais de um mestre de corporação, apareçam agora como operários assalariados sob o controle direto do capitalista, vê-se, por outro lado, como os métodos para a produção da mais-valia relativa são simultaneamente métodos para a produção. Mais ainda, o prolongamento desmedido do dia de trabalho apresentou-se como o produto mais próprio da grande indústria. Em geral, o modo de produção especificamente capitalista deixa de ser mero meio para a produção da mais-valia relativa logo que ele se apoderou de todo um ramo de produção, e mais ainda, logo que se apoderou de todos os ramos decisivos da produção. Ele torna-se agora a forma universal, socialmente dominante do processo de produção. Como método particular para a produção da mais-valia relativa, ele já só atua, em primeiro lugar, na medida em que atinge indústrias, até aqui subordinadas apenas de um modo formal ao capital. Portanto, na sua propaganda, em segundo lugar, na medida em que as indústrias que já caíram sob o seu poder são continuamente revolucionárias. De um certo ponto de vista, a diferença entre a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa parece ser, em geral, ilusória. A mais-valia relativa é absoluta, pois condiciona o prolongamento absoluto do dia de trabalho para além do tempo de trabalho necessário para a existência do próprio operário. A mais-valia absoluta é relativa, pois condiciona um desenvolvimento da produtividade do trabalho que permite limitar o tempo de trabalho necessário a uma parte do dia de trabalho. Se atentarmos, porém, no movimento da mais-valia, desaparece esta aparência de identidade. Uma vez estabelecido o modo de produção capitalista e tornado o modo de produção universal, torna-se perceptível a diferença entre mais-valia absoluta e relativa logo que se trate de subir a taxa da mais-valia em geral. Supondo que a força de trabalho é paga pelo seu valor, ficamos perante a seguinte alternativa. Dados a força produtiva do trabalho e o seu grau normal de intensidade, a taxa da mais-valia só é elevável por prolongamento absoluto do dia de trabalho. Por outro lado, dentro de limites dados do dia de trabalho, a taxa da mais-valia só é aumentável por variação relativa de magnitude das suas partes componentes, do trabalho necessário e do seu. Se o operário precisar de todo o seu tempo para produzir os meios de vida necessários para a conservação de si mesmo e da sua raça, não lhe resta tempo algum para trabalhar para terceiros de graça. Sem um certo grau de produtividade do trabalho, não há esse tal tempo disponível para o operário. Sem esse tempo excedentário, não há sobretrabalho e, por conseguinte, não há capitalistas alguns, e tampouco quaisquer possuidores de escravos, quaisquer barões feudais, numa palavra, qualquer classe de grandes proprietários. Pode, pois, falar-se de uma base natural da mais-valia, mas apenas no sentido totalmente geral de que não há qualquer obstáculo natural absoluto que impeça alguém de desembaraçar-se do trabalho preciso para assegurar a sua própria existência e de sobrecarregar um outro com ele, bem assim como, por exemplo, não há obstáculos naturais absolutos que impeçam uns de utilizar a carne de outros como alimento. Não há de modo algum que associar, como por vezes acontece, representações místicas a esta produtividade natural do trabalho. É apenas a partir do momento em que os homens saem da sua situação animal primeira, portanto, quando o seu próprio trabalho já se encontra em certo grau socializado, que surgem relações em que o sobretrabalho de um se torna condição da existência de um outro. Nos começos da civilização, culturanfangem as forças produtivas do trabalho já adquiridas são diminutas, mas são igualmente as necessidades que se desenvolvem com os meios da sua satisfação e em relação a esses mesmos meios.
Além disso, naqueles começos, a proporção das partes da sociedade que vivem de trabalho alheio é infinitamente pequena face à massa dos produtores imediatos. Com o progresso da força produtiva social do trabalho, esta proporção cresce de modo absoluto e relativo. De resto, a relação de capital brota de um solo econômico que é o produto de um longo processo de desenvolvimento. A produtividade do trabalho dada, da qual a relação de capital parte como base, não é dom da natureza, mas de uma história que abrange milhares de séculos. Abstraindo da figura mais ou menos desenvolvida da produção social, a produtividade do trabalho permanece ligada a condições naturais. Todas elas são reportáveis à natureza do próprio homem, como a raça, etc., e à natureza que o rodeia. As condições naturais exteriores desagregam-se economicamente em duas grandes classes: riqueza natural em meios de vida, portanto, fertilidade do solo, águas ricas em peixe, etc., e riqueza natural em meios de trabalho, como quedas de água vivas, rios navegáveis, madeira, metais, carvão, etc. Nos começos da civilização, é a primeira espécie de riqueza natural que prevalece. Em estádios superiores de desenvolvimento, a segunda. Compare-se, por exemplo, a Inglaterra com a Índia ou, no mundo antigo, Atenas e Corinto com os países ribeirinhos do Mar Negro. Quanto mais diminuto o número das necessidades naturais que há absolutamente que satisfazer e quanto maior a fertilidade natural do solo e a bondade do clima, tanto mais diminuto o tempo de trabalho necessário para a conservação e reprodução do produtor. Tanto maior pode, por conseguinte, ser o excedente do seu trabalho para os outros acima do seu trabalho para si próprio. Assim, já Diodoro observa acerca dos antigos egípcios. Criam, com efeito, os filhos com uma facilidade e pouco dispêndio perfeitamente incríveis, pois fornecem-lhes alimentos cozidos feitos de qualquer coisa que esteja à mão com poucos custos, e dão-lhes pés de papiro capazes de serem assados no fogo, e raízes e caules de plantas dos pântanos, crus, cozidos ou grelhados. Andando a maioria das crianças descalça e despida, em virtude da boa temperatura dos lugares, os pais não pagam mais de 20 dracmas por toda a despesa até o pequeno chegar à adolescência. Principalmente por estas causas, acontece que o Egito se distingue pela abundância de população e que por isso tenha o maior número de construções de grandes obras. Entretanto, as grandes obras de arquitetura do Antigo Egito são devidas menos ao volume da sua população do que à grande proporção em que ela estava disponível. Assim como o operário individual pode fornecer tanto mais sobre trabalho quanto mais diminuto for o seu tempo de trabalho necessário. Do mesmo modo, quanto mais diminuta for a parte da população operária requerida para a produção dos meios de vida necessários, tanto maior é a parte dela disponível para outro trabalho. Uma vez pressuposta a produção capitalista, a magnitude do sobretrabalho, mantendo-se iguais às demais circunstâncias e numa dada extensão do dia de trabalho, variará com as condições naturais do trabalho, nomeadamente com a fertilidade do solo. Daqui não decorre, porém, inversamente, que o solo mais fértil seja o mais apropriado para o crescimento do modo de produção capitalista. Ele pressupõe dominação do homem sobre a natureza. Uma natureza demasiado pródiga leva-o pela mão como a uma criança em andadeiras. Ela não converte o seu próprio desenvolvimento numa necessidade natural. Não é o clima tropical com a sua vegetação luxuriante, mas a zona temperada que é a pátria do capital. Não é a fertilidade absoluta do solo, mas a sua diferenciação, a variedade dos seus produtos naturais, que forma a base natural da divisão social do trabalho e que acicata o homem, pela mudança das circunstâncias naturais nas quais ele habita, a multiplicar as suas próprias necessidades, capacidades, meios de trabalho e modos de trabalho. A necessidade de controlar socialmente uma força da natureza, de a governar, apropriar-se dela ou domá-la por meio de obras da mão humana em grande escala, desempenha o papel mais decisivo na história da indústria. Assim, por exemplo, a regulação das águas no Egito, na Lombardia, na Holanda, etc., ou na Índia, na Pérsia, etc., onde a irrigação por meio de canais artificiais fornece ao solo não só a água imprescindível, mas também o adubo mineral das montanhas depositado nas lamas. O segredo do florescimento da indústria em Espanha e na Sicília sob dominação árabe foi o sistema de canais canalization. A bondade das condições naturais fornece sempre apenas a possibilidade, nunca a realidade do sobretrabalho, portanto, da mais-valia ou do sobreproduto. As diversas condições naturais do trabalho provocam que a mesma quantidade de trabalho satisfaça em países diversos massas diversas de necessidades, que, portanto, sendo análogas às demais circunstâncias, o tempo de trabalho necessário seja diverso.
Elas operam sobre o sobretrabalho apenas como barreiras naturais, isto é, pela determinação do ponto a partir do qual o trabalho para outros pode começar. Na mesma medida em que a indústria avança, esta barreira natural regride. Em plena sociedade europeia ocidental, onde o operário só com sobretrabalho compra autorização para trabalhar para sua existência própria, facilmente se imagina que é uma qualidade inata do trabalho humano fornecer um sobreproduto. Considere-se, porém, por exemplo, o habitante das ilhas orientais do arquipélago asiático, onde o sagu cresce de modo selvagem na floresta. Se os habitantes, ao fazerem um buraco na árvore, se inteirarem que o miolo está maduro, o tronco é abatido e dividido em vários pedaços. O miolo é raspado, misturado com água e coado, e converte-se em farinha de sagu perfeitamente utilizável. Uma árvore dá comumente 300 libras e pode dar de 500 a 600 libras. Por conseguinte, uma pessoa vai à floresta e corta um pedaço de pão do mesmo modo como nós cortamos a lenha. Suponhamos que um tal cortador de pão asiático oriental precisa de 12 horas de trabalho por semana para a satisfação de todas as suas necessidades. O que a bondade da natureza imediatamente lhe dá é muito tempo de ócio. Para que ele empregue este para si próprio produtivamente, é necessária toda uma série de circunstâncias históricas que façam com que ele despenda esse tempo em sobretrabalho para pessoas estranhas, é requerida coação exterior. Se fosse introduzida a produção capitalista, o nosso homem teria de trabalhar talvez 6 dias por semana para se apropriar ele mesmo do produto de um dia de trabalho. A bondade da natureza não explica por que é que ele agora trabalha 6 dias por semana ou por que é que ele fornece 5 dias de sobretrabalho. Ela explica somente por que é que o seu tempo de trabalho necessário está limitado a um dia na semana. Em caso algum, porém, provém o seu sobreproduto de uma qualidade oculta e inata do trabalho humano. Tal como as forças produtivas do trabalho, historicamente desenvolvidas, sociais, também as forças produtivas do trabalho condicionadas pela natureza aparecem como forças produtivas do capital no qual o trabalho é incorporado. Mas Ricardo nunca se preocupa com a origem da mais-valia. Ele trata como uma coisa inerente ao modo de produção capitalista, a forma a seus olhos natural da produção social. Quando fala da produtividade do trabalho, não procura nela a causa da existência de mais-valia, mas apenas a causa que determina a sua magnitude. Em contrapartida, a sua escola proclamou alto e bom som a força produtiva do trabalho como sendo a causa do surgimento do lucro, leia-se, mais-valia. Em todo caso, um progresso face aos mercantilistas, que, por seu turno, derivam o excesso do preço dos produtos acima dos seus custos de produção da troca, da sua venda acima do seu valor. Não obstante, a escola de Ricardo contornou meramente o problema, não o resolveu. De facto, estes economistas burgueses tinham o instinto correto de que seria muito perigoso aprofundar demasiado a questão quente da origem da mais-valia. Que dizer, porém, quando meio século depois de Ricardo, o senhor John Stuart Mill constata, cheio de dignidade, a sua superioridade sobre os mercantilistas, ao repetir mal as evasivas carunchosas dos primeiros vulgarizadores de Ricardo. Diz Mill: a causa do lucro é o trabalho produzir mais do que é requerido para o seu sustento. Até aqui nada mais do que a velha lenga-lenga, mas Mill quer também acrescentar algo de seu. Para variar a forma do teorema, a razão pela qual o capital fornece um lucro é porque alimentação, vestuário, materiais e ferramentas duram mais do que o tempo que foi requerido para as produzir. Mill confunde aqui a duração do tempo de trabalho com a duração dos seus produtos. Segundo esta perspectiva, um padeiro, cujos produtos duram apenas um dia, nunca poderia tirar dos seus operários assalariados o mesmo lucro que um construtor de máquinas, cujos produtos duram 20 e mais anos. Sem dúvida, se os ninhos de pássaros não se mantivessem mais tempo do que o exigido para sua construção, os pássaros teriam de passar sem ninhos. Uma vez fixada esta verdade fundamental, Mill registra a sua superioridade sobre os mercantilistas. Vemos, portanto, que o lucro surge não do incidente da troca, mas do poder produtivo do trabalho, e o lucro geral do país é sempre aquilo que o poder produtivo do trabalho faz ser, quer tenha lugar ou não qualquer troca. Se não houver qualquer divisão de ocupações, não haverá compra ou venda, mas continuaria a haver lucro. Aqui, portanto, a troca, a compra e a venda, as condições universais da produção capitalista, são um puro incidente e ainda há lucro sem compra e venda da força de trabalho. Adiante. Se os trabalhadores do país produzem coletivamente 20% mais do que os seus salários, os lucros serão de 20%, quaisquer que sejam ou não sejam os preços.
Por um lado, isto é uma tautologia extremamente bem conseguida, pois se os operários produzem para os seus capitalistas uma mais-valia de 20%, os lucros estarão para com o salário total dos operários na proporção de 20/100. Por outro lado, é absolutamente falso que os lucros serão de 20%. Tem de ser sempre mais pequenos porque os lucros são calculados em relação à soma total do capital avançado. O capitalista tinha avançado, por exemplo, 500 libras esterlinas, das quais 400 libras esterlinas em meios de produção e 100 libras esterlinas em salários. Se a taxa da mais-valia for, como foi admitido, 20%, então a taxa de lucro seria 500, isto é 4% e não 20%. Segue-se uma amostra brilhante de como Mill trata as diversas formas históricas da produção social. Eu pressuponho por toda parte o estado de coisas que prevalece com poucas exceções universalmente. Pressuponho, nomeadamente, que o capitalista avança com todas as despesas, inclusivamente com a remuneração inteira do trabalhador. Estranha ilusão de óptica, ver por toda a parte uma situação que até agora apenas prevalece no globo terrestre como exceção. Mas adiante. Mill é suficientemente benévolo para reconhecer que o facto de ter de proceder assim não é uma questão de necessidade inerente. Pelo contrário, o trabalhador poderia esperar até que a produção estivesse completada, mesmo pelo total dos salários, se tivesse à mão fundos suficientes para o seu sustento temporário. Mas, neste último caso, o trabalhador seria nessa medida, nesse negócio, realmente um capitalista ao fornecer uma porção dos fundos necessários para o levar por diante. Do mesmo modo, Mill poderia dizer que o operário que adiantasse a si próprio não só os meios de vida, mas também os meios de trabalho, seria na realidade assalariado de si mesmo. Ou que o camponês americano, que só moureja para si próprio em vez de para um senhor estranho, seria escravo de si mesmo. Depois de Mill ter deste modo demonstrado claramente que a produção capitalista, mesmo que não existisse, contudo existiria sempre, é agora suficientemente consequente para demonstrar que ela própria não existe, mesmo quando existe. E mesmo no primeiro caso, quando o capitalista adianta ao assalariado todos os seus meios de subsistência, o trabalhador pode ser visto à mesma luz, isto é, como um capitalista, pois ao contribuir com o seu trabalho abaixo do preço de mercado, ele pode ser encarado como se adiantasse a diferença, o seu empregador, etc. Na realidade efetiva, o operário adianta o seu trabalho ao capitalista durante uma semana, etc., gratuitamente para receber o seu preço de mercado no fim da semana, etc. Isto transforma-o, segundo Mill, em capitalista. Em planícies chãs, também montes de terra parecem colinas. Meça-se a chateza da nossa burguesia de hoje pelo calibre dos seus grandes espíritos. 15º capítulo. Variações de magnitude no preço da força de trabalho e na mais-valia. O valor da força de trabalho é determinado pelo valor dos meios de vida do operário médio habitualmente necessários. A massa destes meios de vida, apesar de a sua forma poder variar, numa determinada época de uma determinada sociedade está dada e por isso é de tratar como magnitude constante. O que varia é o valor desta massa. Dois outros fatores entram na determinação de valor da força de trabalho. Por um lado, os seus custos de desenvolvimento, que se alteram com o modo de produção; por outro, a sua diferença de natureza, se é masculina ou feminina, madura ou imatura. O emprego destas forças de trabalho diferentes, por sua vez condicionado pelo modo de produção, provoca uma grande diferença nos custos de reprodução da família operária e no valor do operário masculino adulto. Porém, estes dois fatores ficam excluídos da investigação que se segue. Nós pressupomos que as mercadorias são vendidas pelo seu valor, que o preço da força de trabalho, ocasionalmente, porventura sobe acima do seu valor, mas nunca desce abaixo dele. Uma vez pressuposto isto, verificou-se que as magnitudes relativas de preço da força de trabalho e de mais-valia são condicionadas por três circunstâncias: a duração do dia de trabalho ou magnitude extensiva do trabalho, a intensidade normal do trabalho ou a sua magnitude intensiva, de tal modo que um determinado quantum de trabalho é dispendido num tempo determinado. Finalmente, a força produtiva do trabalho, de tal modo que, consoante o grau de desenvolvimento das condições de produção, o mesmo quantum de trabalho fornece no mesmo tempo um quantum maior ou menor de produto. São manifestamente possíveis combinações muito diversas, quer um dos três fatores seja constante e dois variáveis, ou dois fatores constantes e um variável, ou, finalmente, todos os três simultaneamente variáveis.
Estas combinações são ainda multiplicadas pelo facto de, no caso de variação simultânea de diversos factores, a magnitude e direção da variação poder ser diversa. No que se segue, expõem-se apenas as combinações principais. Magnitude do dia de trabalho e intensidade do trabalho, constantes dadas, produtividade do trabalho, variável. Nesta pressuposição, valor da força de trabalho e mais-valia são determinados por três leis. Primeiro, o dia de trabalho de uma dada magnitude apresenta-se sempre no mesmo produto de valor, por mais que varie a produtividade do trabalho, e com ela a massa de produtos e, portanto, o preço da mercadoria singular. O produto de valor de um dia de trabalho de 12 horas é, por exemplo, 6 shilling, apesar de a massa dos valores de uso produzidos variar com a força produtiva do trabalho. O valor de 6 shilling reparte-se, portanto, por mais ou menos mercadorias. Segundo, o valor da força de trabalho e mais-valia variam em direções opostas. Uma variação da força produtiva do trabalho, o seu aumento ou diminuição, atua em direção inversa sobre o valor da força de trabalho e na direção direta sobre a mais-valia. O produto de valor do dia de trabalho de 12 horas é uma magnitude constante. Por exemplo, 6 shilling, esta magnitude constante, é igual à soma da mais-valia mais o valor da força de trabalho, que o operário substitui por um equivalente. É evidente que das duas partes de uma magnitude constante, nenhuma pode aumentar sem que a outra diminua. O valor da força de trabalho não pode subir de 3 shilling para 4 sem que a mais-valia caia de 3 shilling para 2, e a mais-valia não pode subir de 3 para 4 shilling, sem que o valor da força de trabalho caia de 3 shilling para 2. Nestas circunstâncias, portanto, não é possível qualquer variação na magnitude absoluta, seja do valor da força de trabalho, seja da mais-valia, sem variação simultânea das suas magnitudes relativas ou proporcionais. É impossível que elas caiam ou subam simultaneamente. Além disso, o valor da força de trabalho não pode cair, por conseguinte, a mais-valia não pode subir, sem que a força produtiva do trabalho suba. Por exemplo, no caso acima, o valor da força de trabalho não pode baixar de 3 para 2 shilling sem que um aumento da força produtiva do trabalho permita produzir em 4 horas a mesma massa de meios de vida que precedentemente exigiam 6 horas para sua produção. Inversamente, o valor da força de trabalho não pode subir de 3 para 4 shilling sem que a força produtiva do trabalho caia, e, portanto, sejam requeridas 8 horas para a produção da mesma massa de meios de vida para a qual, anteriormente, 6 horas bastavam. Segue-se daqui que o aumento da produtividade do trabalho baixa o valor da força de trabalho, e com isso sobe a mais-valia, enquanto, inversamente, a diminuição da produtividade sobe o valor da força de trabalho e baixa a mais-valia. Ao formular esta lei, Ricardo passou por cima de uma circunstância. Embora a variação na magnitude da mais-valia ou do sobretrabalho condicione uma variação inversa na magnitude do valor da força de trabalho ou do trabalho necessário, não se segue de modo algum que elas variem na mesma proporção. Elas aumentam ou diminuem na mesma magnitude. Todavia, a proporção em que cada parte do produto de valor ou do dia de trabalho aumenta ou diminui depende da divisão originária, que teve lugar antes da variação na força produtiva do trabalho. Se o valor da força de trabalho era de 4 shilling, ou o tempo de trabalho necessário 8 horas, a mais-valia 2 shilling, ou o sobretrabalho 4 horas, e em consequência de um aumento da força produtiva do trabalho, o valor da força de trabalho cair para 3 shilling, ou o trabalho necessário para 6 horas, a mais-valia sobe para 3 shilling, ou o sobretrabalho para 6 horas. É a mesma magnitude de 2 horas, ou 1 shilling, que é acrescentada ali e subtraída aqui. Mas a variação proporcional das magnitudes é diversa nos dois lados. Enquanto o valor da força de trabalho baixa de 4 shilling para 3, portanto 4 ou 25%, a mais-valia sobe de 2 shilling para 3, portanto 2 ou 50%. Segue-se daqui que o aumento ou diminuição proporcionais da mais-valia, em consequência de uma dada variação na força produtiva do trabalho, são tanto maiores quanto menor tiver sido originariamente a parte do dia de trabalho, que se apresenta em mais-valia, e tanto menores quanto maior tiver sido originariamente a parte do dia de trabalho, que se apresenta em mais-valia. Terceiro, aumento ou diminuição da mais-valia é sempre consequência e nunca razão da diminuição e aumento correspondentes do valor da força de trabalho. Uma vez que o dia de trabalho é de magnitude constante, que se apresenta numa magnitude de valor constante, que a cada variação de magnitude da mais-valia corresponde uma variação inversa de magnitude no valor da força de trabalho, e que o valor da força de trabalho só pode variar com uma variação da força produtiva do trabalho, segue-se manifestamente nestas condições que cada variação de magnitude da mais-valia brota de uma variação
Se, portanto, vimos que nenhuma variação absoluta de magnitude no valor da força de trabalho e da mais-valia é possível sem uma variação das suas magnitudes relativas, segue-se agora que nenhuma variação das suas magnitudes de valor relativas é possível sem uma variação da magnitude de valor absoluta da força de trabalho. Segundo a terceira lei, a variação de magnitude da mais-valia pressupõe um movimento de valor da força de trabalho causado por variação na força produtiva do trabalho. O limite dessa variação é dado pelo novo limite de valor da força de trabalho. Contudo, mesmo quando as circunstâncias permitem que a lei actue, podem ter lugar movimentos intermédios. Por exemplo, em consequência de uma elevação da força produtiva do trabalho, o valor da força de trabalho cair de 4 shillings para 3, ou o tempo de trabalho necessário de 8 horas para 6, o preço da força de trabalho podia cair apenas para 3 shillings e 8D, 3 shillings e 6D, 3 shillings e 2D, etc. E a mais-valia, portanto, subir apenas para 3 shillings e 4D, 3 shillings e 6D, 3 shillings. O grau da queda, cujo limite mínimo é de 3 shillings, depende do peso relativo que é lançado nos pratos da balança, por um lado, a pressão do capital e, por outro, a resistência dos operários. O valor da força de trabalho é determinado pelo valor de um quantum determinado de meios de vida. O que varia com a força produtiva do trabalho é o valor destes meios de vida, não a sua massa. No caso de subida da força produtiva do trabalho, a própria massa pode crescer para operário e capitalista simultaneamente e na mesma proporção, sem qualquer variação de magnitude entre preço da força de trabalho e mais-valia. Se o valor originário da força de trabalho for 3 shillings e o tempo de trabalho necessário ascender a 6 horas, se a mais-valia for igualmente 3 shillings, ou o sobretrabalho ascender também a 6 horas, então uma duplicação na força produtiva do trabalho, mantendo-se igual à divisão do dia de trabalho, deixaria inalterados o preço da força de trabalho e mais-valia. Só que cada um deles se apresentaria no dobro dos valores de uso, mas proporcionalmente embaratecidos. Apesar de o preço da força de trabalho permanecer inalterado, ele subiria acima do seu valor. Se o preço da força de trabalho caísse, não até o limite mínimo de 2 shillings dado pelo seu novo valor, mas para 2 shillings e 10D, 2 shillings e 6D, etc. Este preço em queda representaria ainda assim uma massa crescente de meios de vida. No caso de subida da força produtiva do trabalho, o preço da força de trabalho podia, pois, cair constantemente a par de crescimento simultâneo e contínuo da massa dos meios de vida do operário. Relativamente, porém, e agudo, comparado com a mais-valia, o valor da força de trabalho cairia constantemente e o fosso entre as situações de vida de operário e capitalista alargar-se-ia. Foi Ricardo quem primeiro formulou rigorosamente as 3 leis acima enunciadas. Os defeitos da sua exposição são que ele encara as condições particulares, no interior das quais aquelas leis vigoram como as condições evidentes por si, universais e exclusivas da produção capitalista. Ele não conhece qualquer variação nem na duração do dia de trabalho, nem na intensidade do trabalho, de modo que para ele a produtividade do trabalho se torna por si único factor variável. Todavia, isso falsifica a sua análise num grau muito mais elevado. Ele, tão pouco quanto os outros economistas da época, investigou a mais-valia como tal, isto é, independentemente das suas formas particulares, como lucro, renda fundiária, etc. Ele mistura, por isso, as leis sobre a taxa da mais-valia imediatamente com as leis da taxa de lucro. Como já se disse, a taxa de lucro é a proporção entre a mais-valia e o capital total adiantado, enquanto a taxa de mais-valia é a proporção entre a mais-valia e a parte meramente variável desse capital. Admitamos que um capital de 500 libras esterlinas, se reparte em matérias-primas, meios de trabalho, etc., no total de 400 libras esterlinas C e em 100 libras esterlinas de salários, V. Admitamos, além disso, que a mais-valia é igual 100 libras esterlinas M. Então a taxa de mais-valia é MV igual 100 libras esterlinas, 100 libras esterlinas igual 100%. Mas a taxa de lucro é MC igual 100 libras esterlinas, 500 libras esterlinas igual 20%. Além disso, é óbvio que a taxa de lucro pode depender de circunstâncias que de modo algum influem sobre a taxa de mais-valia. Demonstrarei mais tarde, no livro 3º deste escrito, que a mesma taxa da mais-valia se pode exprimir nas taxas de lucro mais diversas e que diversas taxas da mais-valia, em determinadas circunstâncias, se podem exprimir na mesma taxa de lucro. 2. Dia de trabalho, constante força produtiva do trabalho, constante intensidade do trabalho, variável. Intensidade crescente do trabalho pressupõe aumento do dispêndio de trabalho no mesmo lapso de tempo.
O dia de trabalho mais intensivo corporiza-se, por isso, em mais produtos do que o dia de trabalho menos intensivo com o mesmo número de horas. Com uma força produtiva mais elevada, o mesmo dia de trabalho fornece de certo também mais produtos. Mas no último caso o valor do produto singular baixa, porque custa menos trabalho do que antes. No primeiro caso permanece inalterado, porque o produto tal como antes custa igual trabalho. A quantidade dos produtos sobe aqui sem queda do seu preço. Com a sua quantidade cresce a soma dos seus preços, enquanto ali a mesma soma de valor se apresenta apenas numa massa de produtos maior. Permanecendo igual o número de horas, o dia de trabalho mais intensivo corporiza-se, portanto, num produto de valor mais alto, portanto, permanecendo igual o valor do dinheiro em mais dinheiro. O seu produto de valor varia com os desvios da sua intensidade relativamente ao grau social normal. O mesmo dia de trabalho não se apresenta, portanto, tal como antes, num produto de valor constante, mas num produto de valor variável. O dia de trabalho de 12 horas mais intensivo apresenta-se, por exemplo, em 7 shilling, 8 shilling, etc., em vez de em 6 shilling como o dia de trabalho de 12 horas de intensidade habitual. É claro, se o produto de valor do dia de trabalho variar, digamos, de 6 para 8 shilling, ambas as partes deste produto de valor, preço da força de trabalho e mais-valia, podem crescer simultaneamente, seja em grau igual ou desigual. Preço da força de trabalho e mais-valia podem ambos crescer ao mesmo tempo de 3 shilling para 4, se o produto valor subir de 6 para 8. Elevação de preço da força de trabalho não inclui aqui necessariamente subida do seu preço acima do seu valor. Ela pode, inversamente, ser acompanhada de uma queda abaixo do seu valor. Isto tem sempre lugar quando a elevação de preço da força de trabalho não compensa o seu desgaste acelerado. É sabido que, salvo exceções transitórias, uma variação na produtividade do trabalho só opera uma variação da magnitude do valor da força de trabalho e, portanto, da magnitude da mais-valia, quando os produtos dos ramos de indústria afetados entram no consumo habitual do operário. Esta limitação aqui não se verifica. Varia a magnitude do trabalho extensiva ou intensivamente. A sua variação de magnitude corresponde a uma variação na magnitude do seu produto de valor, independentemente da natureza do artigo em que este valor se apresenta. Se a intensidade do trabalho subir em todos os ramos de indústria simultaneamente e em medida igual, o novo grau de intensidade mais alto tomar-se-ia o grau social normal, habitual, e deixaria assim de contar como uma magnitude extensiva. Entretanto, mesmo então os graus de intensidade médios do trabalho em nações diversas permaneceriam diversos e modificariam, portanto, a aplicação da lei do valor a dias de trabalho nacionais diferentes. O dia de trabalho mais intensivo de uma nação apresenta-se numa expressão monetária mais alta do que o dia de trabalho menos intensivo de outra. 3. Força produtiva e intensidade do trabalho, constantes, dia de trabalho, variável. O dia de trabalho pode variar em duas direções. Pode ser encurtado ou prolongado. 1. Encurtamento do dia de trabalho em condições dadas, isto é, permanecendo iguais força produtiva e intensidade do trabalho, deixa inalterado o valor da força de trabalho e, portanto, o tempo de trabalho necessário. Encurta o sobretrabalho e a mais-valia. Com a magnitude absoluta da última cai também a sua magnitude relativa, isto é, a sua magnitude em relação com a magnitude de valor, que permanece igual da força de trabalho. Só por redução do preço desta abaixo do seu valor poderia o capitalista manter-se indemne. Todo o palavreado tradicional contra o encurtamento do dia de trabalho supõe que o fenômeno ocorra nas circunstâncias aqui pressupostas, enquanto na realidade, inversamente, a variação na produtividade e intensidade do trabalho precede o encurtamento do dia de trabalho ou imediatamente se lhe segue. 2. Prolongamento do dia de trabalho, seja o tempo de trabalho necessário de 6 horas ou o valor da força de trabalho de 3 shilling. Seja igualmente o sobretrabalho de 6 horas e a mais-valia de 3 shilling, o dia de trabalho total ascende então a 12 horas e apresenta-se num produto de valor de 6 shilling se o dia de trabalho for prolongado 2 horas e o preço da força de trabalho permanecer inalterado, a magnitude relativa da mais-valia cresce. Apesar da magnitude de valor da força de trabalho permanecer absolutamente inalterada, relativamente ela cai. Nas condições de 1, a magnitude de valor relativa da força de trabalho não podia variar sem uma variação da sua magnitude absoluta. Aqui, pelo contrário, a variação de magnitudes relativa no valor da força de trabalho é o resultado de uma variação de magnitudes absoluta da mais-valia.
uma vez que o produto de valor em que o dia de trabalho se apresenta cresce com o seu próprio prolongamento. Preço da força de trabalho e mais-valia podem simultaneamente crescer, quer com um incremento igual ou desigual. Este crescimento simultâneo é, portanto, possível em dois casos: no de prolongamento absoluto do dia de trabalho e no de crescente intensidade do trabalho sem tal prolongamento. Com o prolongamento do dia de trabalho, o preço da força de trabalho pode cair abaixo do seu valor, ainda que nominalmente permaneça inalterado ou mesmo suba. E que o valor diário da força de trabalho é avaliado, como nos poderemos lembrar, pela sua duração média normal ou pelo período de vida normal do operário e pela correspondente, normal e apropriada à natureza humana conversão de substância vital em movimento. Até um certo ponto, o desgaste maior da força de trabalho, inseparável do prolongamento do dia de trabalho, pode ser compensado por maior reposição. Para além deste ponto, o desgaste cresce em progressão geométrica e, simultaneamente, são destruídas todas as condições normais de reprodução e de acionamento da força de trabalho. O preço da força de trabalho e o seu grau de exploração deixam de ser magnitudes comensuráveis entre si. 4. Variações simultâneas na duração, força produtiva e intensidade do trabalho. E aqui, manifestamente, possível uma grande quantidade de combinações. Dois fatores quaisquer podem variar e o terceiro permanecer constante, ou todos os três podem variar simultaneamente. Eles podem variar em grau igual ou desigual, na mesma direção ou em direções opostas, pelo que as suas variações se podem anular parcial ou totalmente. No entanto, a análise de todos estes casos possíveis é fácil, segundo as indicações dadas em I, 2 e 3. Acha-se o resultado de cada combinação possível tratando à vez cada um dos fatores como variável e os outros, primeiro, como constantes. Por isso, damos aqui, ainda curta, notícia apenas de dois casos importantes. 1. Diminuição da força produtiva do trabalho com simultâneo prolongamento do dia de trabalho. Quando aqui falamos de diminuição da força produtiva do trabalho, trata-se de ramos de trabalho cujos produtos determinam o valor da força de trabalho. Portanto, por exemplo, de diminuição da força produtiva do trabalho em consequência de aumento da infertilidade do solo e correspondente encarecimento dos produtos da terra. Seja um dia de trabalho de 12 horas, o seu produto de valor de 6 shelim, dos quais metade repõe o valor da força de trabalho e a outra metade forma mais-valia. O dia de trabalho divide-se, portanto, em 6 horas de trabalho necessário e 6 horas de sobretrabalho. Em consequência do encarecimento dos produtos da terra, o valor da força de trabalho sobe de 3 para 4 shelim, portanto, o tempo de trabalho necessário de 6 para 8 horas. Se o dia de trabalho permanecer inalterado, o sobretrabalho cai de 6 para 4 horas, a mais-valia de 3 para 2 shelim se o dia de trabalho for prolongado 2 horas. Portanto, de 12 para 14 horas, o sobretrabalho permanece 6 horas, a mais-valia 3 shelim. Mas a sua magnitude cai em comparação com o valor da força de trabalho medido pelo trabalho necessário. Se o dia de trabalho for prolongado 4 horas, de 12 para 16 horas, permanecem inalteradas as magnitudes proporcionais de mais-valia e valor da força de trabalho, sobretrabalho e trabalho necessário, mas a magnitude absoluta da mais-valia cresce de 3 para 4 shelim, a do sobretrabalho de 6 para 8 horas de trabalho, portanto, 3 ou 331,3%. No caso de diminuição da força produtiva do trabalho e simultâneo prolongamento do dia de trabalho, a magnitude absoluta da mais-valia pode, portanto, permanecer inalterada enquanto a sua magnitude proporcional cai. A sua magnitude proporcional pode permanecer inalterada enquanto a sua magnitude absoluta cresce e, consoante o grau de prolongamento, podem ambos crescer. No lapso de tempo de 1799 até 1815, a subida dos preços dos meios de vida em Inglaterra provocou uma subida nominal do salário, ainda que os salários reais, expressos em meios de vida, tivessem caído. Daqui West e Ricardo concluíram que a diminuição da produtividade do trabalho agrícola tinha causado uma queda da taxa da mais-valia e fizeram desta suposição, válida apenas na sua fantasia, ponto de partida de importantes análises acerca da relação de magnitudes relativa entre salário, lucro e renda fundiária. Graças à subida da intensidade do trabalho e ao prolongamento forçado do tempo de trabalho, a mais-valia cresceu, porém, então absoluta e relativamente. Foi este o período em que o prolongamento desmedido do dia de trabalho ganhou foros de cidadania, um período especialmente caracterizado pelo aumento acelerado, num lado do capital, no outro do pauperismo. 2. Aumento de intensidade e força produtiva do trabalho com simultâneo encurtamento do dia de trabalho.
A subida da força produtiva do trabalho e a sua intensidade crescente operam, num aspecto, de modo uniforme. Ambas aumentam a massa de produtos conseguida em cada fração de tempo. Ambas encurtam, portanto, a parte do dia do trabalho de que o operário precisa para a produção dos seus meios de vida, ou do seu equivalente. O limite mínimo absoluto do dia de trabalho é formado em geral por esta sua parte componente, necessária mas contráctil. Se o dia de trabalho todo fosse a isso reduzido, o sobretrabalho desapareceria, o que no regime do capital é impossível. A eliminação da forma capitalista de produção permite restringir o dia de trabalho ao trabalho necessário. No entanto, este último, mantendo-se iguais às demais circunstâncias, estenderia o seu espaço. Por um lado, porque as condições de vida do operário seriam mais ricas e as suas exigências vitais maiores. Por outro lado, porque uma parte do sobretrabalho actual passaria a contar como trabalho necessário, nomeadamente o trabalho preciso para a consecução de um fundo social de reserva e de acumulação. Quanto mais a força produtiva do trabalho crescer, tanto mais pode o dia de trabalho ser encurtado, e quanto mais encurtado for o dia de trabalho, mais a intensidade do trabalho pode crescer. Socialmente considerada, a produtividade do trabalho cresce também com a sua economia. Esta inclui não só a economização dos meios de produção, mas também a evitação de todo o trabalho inútil. Enquanto o modo de produção capitalista em todo o negócio individual força a economia, o seu sistema anárquico da concorrência gera o desperdício mais desmedido de meios sociais de produção e de forças de trabalho, a par de um sem número de funções, agora indispensáveis, mas que são em e por si supérfluas. Dada a intensidade e a força produtiva do trabalho, a parte do dia social de trabalho necessária à produção material será tanto mais curta, portanto, a parte de tempo conquistada para a livre atividade espiritual e social dos indivíduos tanto maior, quanto mais uniformemente for repartido o trabalho por todos os membros ativos da sociedade, quanto menos uma camada da sociedade puder livrar-se da necessidade natural do trabalho. O limite absoluto para o encurtamento do dia de trabalho é, neste aspecto, a universalidade do trabalho. Na sociedade capitalista, produz-se tempo livre para uma classe pela conversão de todo o tempo de vida das massas em tempo de trabalho. 16º capítulo. Diversas fórmulas para a taxa da mais-valia. Vimos que a taxa da mais-valia se apresenta nas fórmulas. Mais-valia capital variável, MV igual mais-valia valor da força de trabalho variável igual sobretrabalho trabalho necessário. As duas primeiras fórmulas apresentam como relação de valores, o que a terceira apresenta como relação dos tempos em que estes valores são produzidos. Estas fórmulas, que mutuamente se substituem, são conceptualmente rigorosas. Encontram-se, portanto, segundo a coisa, mas não conscientemente trabalhadas na economia política clássica. Aí confrontamo-nos em contrapartida com as seguintes fórmulas derivadas. 2. Sobretrabalho dia de trabalho igual, mais-valia valor em produtos igual sobre produto real. Uma e a mesma proporção é expressa aqui alternadamente na forma dos tempos de trabalho, dos valores em que eles se corporizam, dos produtos em que estes valores existem. Pressupõe-se, naturalmente, que por valor do produto se entende apenas o produto de valor do dia de trabalho, mas é excluída a parte constante do valor em produtos. Em todas estas fórmulas, o grau real de exploração do trabalho ou a taxa da mais-valia é expressa de modo falso. Seja o dia de trabalho de 12 horas. Com as outras coisas admitidas, no nosso exemplo anterior, o grau real de exploração do trabalho apresenta-se neste caso nas proporções. 6 horas de sobretrabalho, 6 horas de trabalho necessário igual, mais-valia de 3 shilling capital, variável de 3 shilling igual 100%. Segundo as fórmulas 2, obtemos em contrapartida. 6 horas de sobretrabalho, dia de trabalho de 12 horas igual, mais-valia de 3 shilling, produto de valor de 6 shilling igual 50%. Estas fórmulas derivadas exprimem de facto a proporção em que o dia de trabalho ou o seu produto de valor se repartem entre capitalista e operário. Se valerem, portanto, como expressões imediatas do grau de autovalorização do capital, vale a seguinte lei falsa: o sobretrabalho ou a mais-valia nunca podem atingir 100%. Uma vez que o sobretrabalho pode sempre formar uma parte alíquota do dia de trabalho, ou a mais-valia pode sempre formar uma parte alíquota do produto de valor, o sobretrabalho, de um modo necessário, é sempre mais pequeno do que o dia de trabalho, ou a mais-valia é sempre mais pequena do que o produto de valor. Para estarem entre si, na proporção de 100-100, eles teriam, contudo, de ser iguais.
Para que o sobretrabalho absorvesse o dia de trabalho todo, trata-se aqui do dia médio da semana de trabalho, do ano de trabalho, etc. O trabalho necessário teria de baixar para zero. Mas se o trabalho necessário desaparece, também desaparece o sobretrabalho, uma vez que o último é apenas uma função do primeiro. A proporção sobretrabalho-dia de trabalho igual, mais-valia produto de valor nunca pode, portanto, alcançar o limite de 100 e muito menos subir a 100 mais x 100. Mas a taxa da mais-valia ou o grau real de exploração do trabalho pode. Tome-se, por exemplo, a estimativa do Sr. L. de Lavergne, segundo a qual o operário agrícola inglês recebe apenas 1/4 e o capitalista, rendeiro, pelo contrário, 3/4 do produto ou do seu valor, como quer que o quinhão se reparta ulteriormente entre capitalista e proprietário fundiário, etc. Assim, o sobretrabalho do operário agrícola inglês está para o trabalho necessário na proporção igual 3:1, uma percentagem de exploração de 300%. O método escolar de tratar o dia de trabalho como magnitude constante foi consolidado pela aplicação das fórmulas 2, porque nestas o sobretrabalho é sempre comparado com um dia de trabalho de dada magnitude. O mesmo se passa quando se tem em vista exclusivamente a divisão do produto de valor. O dia de trabalho, que já se objetivou num produto de valor, é sempre um dia de trabalho de limites dados. A exposição de mais-valia e valor da força de trabalho como frações do produto de valor, um modo de exposição que, de resto, decorre do próprio modo de produção capitalista e cujo significado será revelado mais tarde, dissimula o caráter específico da relação de capital, a saber, a troca do capital variável pela força de trabalho viva e a correspondente exclusão do operário do produto. Para o seu lugar entra a falsa aparência de uma relação de associação na qual operário e capitalista repartem o produto consoante a relação dos seus diversos factores de formação. De resto, as fórmulas 2 podem ser sempre reconvertíveis nas fórmulas 1. Se temos, por exemplo, sobretrabalho de 6 horas dia de trabalho de 12, então o tempo de trabalho necessário igual dia de trabalho de 12 horas menos sobretrabalho de 6 horas, e obtém-se. Sobretrabalho de 6 horas, trabalho necessário de 6 horas igual 100. Uma terceira fórmula, que eu ocasionalmente já antecipei, é 3. Mais-valia valor da força de trabalho igual, sobretrabalho trabalho necessário igual, trabalho não pago trabalho pago. O mal-entendido é que a fórmula trabalho não pago trabalho pago podia conduzir, como se o capitalista pagasse o trabalho e não a força de trabalho. Segundo o desenvolvimento anteriormente dado, fica excluído. Trabalho não pago, trabalho pago é apenas expressão popular de sobretrabalho, trabalho necessário. O capitalista paga o valor da força de trabalho, ou um preço desta que se desvia daquele e recebe em troca o dispor da própria força de trabalho viva. O seu usufruto desta força de trabalho divide-se em 2 períodos. Durante um período, o operário produz apenas um valor igual ao valor da sua força de trabalho, portanto, apenas um equivalente. Pelo preço adiantado da força de trabalho, o capitalista recebe, assim, um produto do mesmo preço. É como se ele tivesse comprado o produto já pronto no mercado. No período de sobretrabalho, em contrapartida, o usufruto da força de trabalho forma valor para o capitalista, sem lhe custar um substituto de valor. Ele obtém de graça este fazer fluir da força de trabalho. Neste sentido, o sobretrabalho pode-se chamar trabalho não pago. Portanto, o capital não é apenas comando sobre trabalho, como A. Smith diz. Ele é, essencialmente, comando sobre trabalho não pago. Toda a mais-valia, qualquer que seja a figura particular de lucro, juro, renda, etc., em que ela mais tarde se cristalize é, segundo a sua substância, materialização de tempo de trabalho não pago. O segredo da autovalorização do capital resolve-se no seu dispor de um quantum determinado de trabalho alheio não pago.